Volto a Brasília com João Paulo Biagi, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Secretaria Judiciária da Corte que dê início ao processo de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que fugiu em setembro para os Estados Unidos. Biagi tem todas essas informações. Biagi, o que você apurou aí sobre isso para a gente, por favor? Olha, Raquel, o futuro do ainda deputado federal Alexandre Ramagem vai ser definido nas próximas semanas. Isso pelo governo brasileiro, pelo governo norte-americano e também pela Câmara dos Deputados. Isso porque hoje o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Supremo Tribunal Federal ali inicie o processo de extradição de Alexandre Ramagem. Ele ordenou que a Secretaria Judiciária do STF inicie esse processo de extradição já em negociação com o Ministério da Justiça. Vou ler aqui um trecho dessa decisão, desse documento assinado por Alexandre de Moraes, onde ele diz o seguinte, que o Ministério da Justiça envia os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem aos Estados Unidos, nos termos do Tratado de Extradição assinado pelos dois países. Todos os outros réus do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, da trama golpista, já estão cumprindo pena aqui no Brasil, menos Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos, ele que foi condenado em setembro a 16 anos e 1 mês de prisão e fugiu no mesmo mês, viu? Ali saiu do Brasil por Roraima, ali, depois seguiu para Guiana e de lá foi para os Estados Unidos. Outro processo envolvendo Alexandre Ramagem ocorre aqui dentro do Parlamento, lá na Câmara dos Deputados. A expectativa é que ainda esta semana o plenário da Câmara vote a cassação de Alexandre Ramagem. A ideia também, ali, pelo menos por parte da mesa diretora, é que o presidente Hugo Motta já considere a perda de mandato de Alexandre Ramagem. Isso porque nenhum parlamentar pode ter atuação, seja na Câmara, seja no Senado Federal, estando condenado por ação penal, algo que ocorreu por Alexandre Ramagem. Por isso, ele já deveria ter perdido esse mandato. Algo semelhante ocorreu com a agora ex-deputada Carla Zambelli. Ela foi condenada em 2 processos lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente Hugo Motta entendeu, porém, que a cassação só deveria ocorrer aqui com a anuência dos deputados, colocou, então, essa cassação para ser votada e, então, aí foi derrotado. Os parlamentares decidiram poupar o mandato de Carla Zambelli. Por isso, a mesa diretora pensa que há a possibilidade, sim, de Hugo Motta declarar a perda de mandato de Alexandre Ramagem, definição que deve ocorrer nesta semana. Só para a gente lembrar rapidinho o caso de Carla Zambelli, mesmo depois do plenário ter poupado o mandato dela, o ministro Alexandre de Moraes depois emitiu uma ordem para que a Câmara dos Deputados retirasse o mandato dela imediatamente. Isso iria ocorrer já nesta segunda-feira, mas antes, no domingo, ela escreveu uma carta ali para Hugo Motta, renunciando ao mandato de deputada federal. Alexandre Ramagem até disse que é possível que ele renuncie, desde que ele encontre ali, pelo menos, abrigo nos Estados Unidos. Ele quer asilo político em território americano. A gente vai acompanhando todos esses desdobramentos por aqui, viu, Raquel? Ali, tanto uma possível cassação, a possível perda de mandato, não só dele, como também de Eduardo Bolsonaro, algo que deve também ocorrer essa semana, mas por outro motivo, ele já alcançou o número de pautas necessários para, então, perder o mandato. Ele não aparece aqui no Congresso Nacional desde fevereiro deste ano. Tudo isso deve ocorrer nessa última semana de legislativo. A gente, claro, acompanha tudo por aqui, viu? Volto com você.